Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 241. Após alguma insistência, o grupo concordou e foi até uma lanchonete próxima. Assim que entraram, o aroma de comida recém-preparada invadiu o ar, fazendo seus estômagos roncarem de expectativa. Eles conseguiram juntar várias mesas, criando uma longa mesa onde todos pudessem se sentar confortavelmente. Certo, vamos pedir, disse Harry, pegando um cardápio. Vamos querer hambúrgueres, pizzas, tacos e um pouco de tudo. Os outros olharam em volta, intrigados com o ambiente desconhecido. Hermione, por ser nascida trouxa, explicou os vários itens do cardápio para aqueles que não estavam acostumados com a culinária trouxa. A comida chegou rapidamente e em pouco tempo a mesa estava repleta de uma variedade de pratos deliciosos. Os amigos mais próximos de Harry nos últimos 2 anos, Daphne, Tracy, Neville, Susan e Hannah, já haviam provado essas comidas deliciosas. Mas Gina, Luna e os outros nunca tinham experimentado alguns dos alimentos na mesa. Pansy continuava tão cética como sempre. Ah, vamos lá, Pansy, experimente, insistiu Harry, dando-lhe uma cutucada com um sorriso travesso. Você pode até gostar. Pansy revirou os olhos, mas mesmo assim pegou uma fatia de pizza. Duvido, Potter, mas acho que posso te fazer à vontade. O grupo acomodou-se em seus lugares, apreciando os diferentes sabores e texturas da comida trouxa. Gina deu uma mordida tímida em um hambúrguer, seus olhos se arregalando em surpresa. Isso é realmente muito bom. Luna, sempre ávida por explorar novos sabores, saboreou o taco com um sorriso de satisfação. Que deliciosa combinação de sabores. É como uma aventura culinária a cada mordida. Fred e George não resistiram à tentação de experimentar tudo que estava na mesa. Poderíamos abrir uma barraquinha de comida trouxa no beco diagonal, sugeriu Fred, sorrindo. Imaginem as possibilidades. George assentiu com entusiasmo. Vamos ficar ricos. Imagina a cara da mamãe quando contarmos que entramos no ramo de fast food. Em meio às risadas, Pansy se inclinou na direção de Harry, seu jeito sarcástico habitual um pouco mais suave, mas ainda assim não o admitia em voz alta. Tenho que admitir, Harry, isso não é tão ruim assim. Harry deu uma risadinha. Tolo, você caiu direitinho na minha armadilha. Vou te viciar em fast food trouxa e depois te fazer uma lavagem cerebral para que você me dê presentes o tempo todo. Pansy revirou os olhos, mas não conseguiu conter um sorriso. Pode sonhar, Potter. Não sou tão fácil de manipular. Enquanto comiam, a conversa mudou para o próximo ano letivo e as possíveis aventuras e desafios que poderiam enfrentar. Fred e George divertiram a todos com suas últimas ideias de pegadinhas, enquanto Hermione e Daphne discutiam as disciplinas acadêmicas que estavam ansiosas para cursar. Harry olhou para os gêmeos e para Gina. Quando vocês vão para o Egito? Os olhos de Gina brilharam de entusiasmo. Daqui a 2 dias por uma semana. Mal posso esperar para ver as pirâmides e toda a história mágica que elas guardam. Fred sorriu. E não se esqueçam das caças ao tesouro. Estamos planejando explorar algumas tumbas antigas. George acrescentou. Talvez a gente traga alguns artefatos amaldiçoados para se divertir um pouco. Hermione franziu a testa preocupada. Cuidado, vocês dois. Maldições egípcias não são brincadeira. Vocês podem se meter em sérios problemas. Fred e George trocaram olhares travessos. Vamos ter cuidado, Hermione. Além disso, temos o Bill conosco. Ele sabe tudo sobre feitiços. Cedric, que vinha ouvindo em silêncio, animou-se. Só não se esqueça de trazer algo interessante para mim. Quero saber tudo sobre suas aventuras. Ginny assentiu com entusiasmo. Vou tirar muitas fotos e fazer muitas anotações. Vai ser como a nossa pequena aula de história mágica. Harry assentiu com a cabeça. Pretendo visitar o Egito talvez no próximo ano. Pansy revirou os olhos. Um país diferente a cada verão, hein, Harry? Harry deu uma risadinha. O mundo é vasto, Pansy. Preciso começar cedo se quiser ver tudo. Neville, com a curiosidade aguçada, perguntou. Por que o Egito, Harry? Planeja desvendar alguns segredos mágicos antigos? Harry sorriu. Algo assim. Há muito que aprender com as diferentes culturas mágicas. Hermione, sempre ávida por conhecimento, acrescentou. A história mágica do Egito é fascinante. Adoraria ir com vocês se algum dia forem para lá. Luna, terminando seu hambúrguer, disse. Contem comigo também. A ideia de explorar tumbas antigas parece emocionante. Enquanto o sol começava a se pôr após um dia de aventuras, Harry e seus amigos retornaram lentamente ao caldeirão furado. O grupo, cheio de risos e conversas animadas, permaneceu ali por mais um tempo antes de se despedir, sabendo que não se viriam novamente até o início do período letivo. Com despedidas calorosas e promessas de um reencontro em breve, eles se separaram. Ao voltar para casa, Harry estabeleceu uma rotina de estudos e de passar tempo com a tia Petúnia. Os dias passaram rapidamente e antes que ele percebesse, o final de agosto já havia chegado. No dia 31 de agosto, apenas um dia antes de partir para seu 3º ano em Hogwarts, Harry recebeu um telefonema inesperado de Hermione. Oi, Harry, a voz de Hermione crepitou pelo telefone. Apesar de terem acesso a métodos de comunicação mágica, eles ainda apreciavam a simplicidade de uma ligação telefônica de vez em quando. Eu estava pensando em adotar um novo animal de estimação. Você sabe o quanto eu adoro o bichento, mas ele é seu. Pensei que talvez você pudesse me ajudar a encontrar um gato. Harry, que planejava passar o dia relaxando, não conseguiu conter o sorriso diante do entusiasmo de Hermione. Claro, Hermione. Que tal nos encontrarmos no caldeirão furado esta tarde? Parece perfeito, respondeu Hermione, com a animação evidente mesmo pelo telefone. Eles encerraram a ligação rapidamente e Harry se preparou para sair. No início da tarde, Harry chegou ao caldeirão furado. A agitação familiar do bar mágico era reconfortante. Ele avistou Hermione esperando na entrada, com um sorriso radiante no rosto. Pronta para encontrar sua nova companheira? Perguntou Harry enquanto se aproximava dela. Hermione assentiu com entusiasmo.
Com certeza. Mal posso esperar para ver o que vamos encontrar. Juntos, partiram para a loja de animais mágicos, a famosa loja de animais no Beco Diagonal. Enquanto caminhavam, conversavam sobre seus verões e o ano letivo que se aproximava. A conversa fluía com facilidade, e a empolgação com o retorno a Hogwarts transbordava. Dentro do zoológico mágico, o ar estava repleto dos sons de várias criaturas mágicas. Pássaros cantavam, gatos miavam e animais estranhos e exóticos emitiam ruídos que Harry nem sequer conseguia identificar. Os olhos de Hermione se arregalaram de admiração ao contemplar a diversidade dos animais. Um simpático lojista aproximou-se deles com um sorriso acolhedor. Como posso ajudá-los hoje? Estamos procurando um gato, explicou Hermione. Algo especial. O lojista assentiu com um olhar compreensivo. Você veio ao lugar certo. Temos uma seleção maravilhosa. Siga-me. Enquanto caminhavam pelos corredores, Harry e Hermione observaram vários gatos, cada um com características únicas. Hermione ficou particularmente encantada por um gato elegante de pelagem prateada e olhos verdes impressionantes. Este é lindo, sussurrou ela, estendendo a mão para acariciar o gato, que respondeu com um ronronar suave. Harry observava com um sorriso. Acho que você encontrou sua alma gêmea. O lojista deu-lhes algumas informações sobre o gato, explicando suas habilidades mágicas e os cuidados necessários. Hermione, sempre a aluna aplicada, ouviu atentamente e fez perguntas pertinentes. Após tomar sua decisão, Hermione comprou o gato e alguns suprimentos essenciais. Com seu novo companheiro aconchegado em seus braços, eles saíram da loja e voltaram ao caldeirão furado para um brinde comemorativo. Harry e Hermione acomodaram-se num canto aconchegante do caldeirão furado, com suas cervejas amanteigadas borbulhando suavemente. O burburinho do bar ao redor desapareceu enquanto eles se concentravam na conversa. Os olhos de Hermione brilhavam enquanto ela falava sobre as novas matérias que estava ansiosa para explorar. Estou particularmente animada com runas antigas e aritmancia. Ambas são fascinantes. E também tem trato das criaturas mágicas, adivinhação e estudos dos trouxas. Harry ergueu uma sobrancelha com a curiosidade aguçada. Quantas disciplinas eletivas você está cursando, Hermione? Hermione desviou o olhar por um instante, seu sorriso vacilando. Ah, a quantia de sempre. Igual a todo mundo, disse ela, um pouco rápido demais. Harry estreitou os olhos, pressentindo algo estranho. Ele conhecia Hermione bem o suficiente para reconhecer quando ela estava escondendo algo, mas decidiu não insistir. Tudo bem, se você diz, respondeu casualmente, embora sua mente já estivesse ponderando os possíveis motivos para o segredo dela. Nos anos anteriores, os horários das disciplinas eletivas frequentemente entravam em conflito, dificultando a escolha de mais do que algumas. Harry pensou que talvez Hermione tivesse alguma informação privilegiada sobre o cronograma, garantindo que suas disciplinas eletivas não se sobrepusessem. Depois de se despedir de Hermione na rodoviária, ele preguiçosamente chamou Misty para paratar de volta para casa, evitando a viagem de ônibus. Chegando em casa, ele cumpriu seu dever sagrado de relaxar em seu último dia de férias de verão. Capítulo 242. Na manhã seguinte, Petúnia se movimentava pela casa, certificando-se de que tudo estivesse em ordem. Ela estava determinada a garantir que Harry tivesse tudo o que precisava para o novo ano letivo. Harry, já preparado com tudo cuidadosamente organizado em sua maleta encantada, achou seus esforços um tanto desnecessários, mas adoráveis. Ele apreciou a preocupação dela, mas sabia que tinha tudo sob controle. Harry observou sua tia se movimentar rapidamente, conferindo seus pertences. Tia Petúnia, já está tudo embalado na minha pasta, disse ele, tentando tranquilizá-la. Petúnia fez uma pausa por um instante e então assentiu com a cabeça. Só quero ter certeza, Harry. É um ano importante pela frente. Ele sorriu, compreendendo a necessidade dela de se sentir envolvida. Agradeço, tia Petúnia. Assim que se acomodaram à mesa do café da manhã, Petúnia começou a encher o prato de Harry com porções generosas de comida. A viagem é longa, Harry. Coma mais, instruiu ela num tom que não admitia contestação. Harry sorriu, com um toque de divertimento nos olhos, e começou a comer sua torrada com ovo. Ele não pôde deixar de se sentir reconfortado pela preocupação dela, mesmo que expressa através da abundância de comida. A mesa do café da manhã estava repleta de diversos pratos: ovos mexidos, bacon crocante, torradas e frutas frescas. Harry pegou uma fatia de torrada e espalhou uma camada de manteiga antes de dar uma mordida. Petúnia assentiu com a cabeça, sua expressão suavizando-se ligeiramente. Só tenha cuidado, Harry. Nunca se sabe em que tipo de encrenca você pode se meter lá fora. Harry deu-lhe um sorriso confiante. Eu que serei o problema deles, tia. Petúnia revirou os olhos. Sim, sim. Eu sei que você é ótimo. Vamos indo. Ela pegou a bolsa e as chaves do carro, preferindo levá-lo até a estação King's Cross, apesar da habilidade de Misty de aparatar os dois até lá em segundos. Petúnia insistiu que se sentia melhor se despedir dele pessoalmente. Harry guardou a maleta pequena no bolso e saiu, despedindo-se de Misty e Bichento. Misty, sempre ansiosa para agradar, fez uma reverência profunda. Boa viagem, Mestre Potter. Bichento miou preguiçosamente, espreguiçando-se no parapeito da janela. Harry deu a ambos um sorriso afetuoso antes de sair. O ar da manhã estava fresco. Uma brisa suave bagunçava seus cabelos enquanto ele se juntava a Petúnia no carro. A viagem foi familiar, uma mistura de silêncio e o zumbido ocasional do motor do carro. Harry olhou pela janela, observando a paisagem suburbana passar. Era um momento tranquilo, um que ele apreciava apesar do caos iminente do ano letivo. Enquanto dirigiam, Petúnia quebrou o silêncio confortável. Você está animada para ver seus amigos de novo? Harry assentiu com a cabeça. Sim, vai ser bom colocar o papo em dia. Temos muitos planos para este ano. Ao se aproximarem da estação King's Cross, a agitação dos viajantes preenchia o ar. Petúnia estacionou o carro e eles abriram caminho pela multidão.
Harry olhou para o relógio. Ainda tinha bastante tempo antes da partida do trem. Aqui estamos, disse Petúnia, num tom que misturava relutância e aceitação. Cuidado, Harry. Harry assentiu com a cabeça, demonstrando gratidão pela preocupação dela. Sim, tia Petúnia. Escreverei sempre que puder. Ela lhe deu um abraço rápido e apertado. É melhor mesmo. E não se meta em muita encrenca. Harry deu um sorriso de canto, os olhos brilhando com malícia. Vou tentar não fazer isso. Enquanto Harry se preparava para embarcar no trem, Petúnia notou seus amigos Amélia Bones, os Longbottom, os Davis e os Greengrass por perto e foi conversar com eles. Harry, por outro lado, encontrou um compartimento vazio e se acomodou com seu livro, Eu, Robô. Enquanto lia, não pôde deixar de ficar impressionado. Este homem é um viajante do tempo ou um extraterrestre? Pensar que ele escreveu isso há 40 anos. Logo depois, Neville e Susan entraram no compartimento, cumprimentando Harry com sorrisos calorosos. Ei, Harry, disse Neville, sentando-se à sua frente. O que você está lendo? Eu, Robô, respondeu Harry, erguendo o livro. É fascinante. Susan inclinou-se para a frente para dar uma olhada mais de perto. Esse não é um livro trouxa? Sobre o que é? Robôs e o futuro, explicou Harry. As ideias do autor estão à frente de seu tempo. Isso nos faz pensar como ele as concebeu. Neville assentiu pensativamente. Os trouxas têm uma imaginação incrível. Nesse instante, Hannah entrou com Tracy, ambas carregando saquinhos de doces. Trouxemos algumas guloseimas, anunciou Hannah, colocando o saquinho sobre a mesa. Que timing perfeito, disse Harry com um sorriso. Eu estava começando a ter vontade de comer doce. Daphne e Astoria se juntaram a eles em seguida, Astoria olhando ao redor com os olhos arregalados. Como foi sua primeira vez no expresso de Hogwarts? Perguntou Harry, oferecendo-lhe um sorriso tranquilizador. Astoria assentiu timidamente. Estou um pouco nervosa. Não se preocupe, disse Daphne, dando um tapinha no ombro da irmã. Vamos ficar de olho em você. Pansy chegou logo depois com sua habitual postura confiante. Já mergulhada em um livro, Potter? Provocou ela. Harry deu um sorriso irônico. Sempre há espaço para mais conhecimento, Pansy. Hermione, Luna e Gina entraram uma a uma, enchendo o compartimento com uma conversa animada. Hermione carregava uma pilha de livros, como de costume, enquanto Luna tinha um olhar sonhador no rosto. O que você está lendo, Harry? Perguntou Hermione, olhando por cima do ombro dele. Eu, Robô, respondeu Harry, mostrando-lhe a capa. Asimov, disse Hermione, acenando com a cabeça em aprovação. Um clássico. Gina sentou-se ao lado de Harry, olhando para a capa. Eu não li esse. É bom? É genial, disse Harry. Você deveria experimentar. Enquanto conversavam e compartilhavam doces, o trem iniciou sua jornada rumo a Hogwarts. O compartimento se encheu de risos e conversas animadas, cada amigo compartilhando sua empolgação e planos para o próximo ano letivo. Tracy, que vinha observando em silêncio, finalmente se pronunciou. Harry, podemos conversar sobre as disciplinas eletivas mais tarde? Estou um pouco preocupada com as minhas escolhas. Claro, respondeu Harry. Ele já havia ido à casa dela para conversar com a mãe. Podemos conversar sobre isso a qualquer momento. Astoria, ainda nervosa, olhou para Harry em busca de segurança. O que devo esperar no meu primeiro ano? Harry sorriu radiante. Para começar, vocês precisam ser selecionados para sua casa. Astoria parecia animada, mas apreensiva. Como vamos nos organizar? Perguntei a Daphne, mas ela se recusa a me dizer. Meus pais são iguais. Harry se lembrou de seu primeiro Natal, quando quis contar a Petúnia sobre o chapéu seletor, mas descobriu que não podia. Mais tarde, ele soube que o chapéu era protegido por um feitiço Fidelius, sendo o próprio chapéu o guardião do segredo. Era um conceito inovador. Normalmente, quando o guardião do segredo morria, todos que sabiam do segredo também se tornavam guardiões, o que não era prático para um chapéu milenar. Mas se o guardião fosse o próprio chapéu, o segredo poderia ser protegido para sempre. Então ele olhou para Astoria e decidiu provocá-la. Primeiro você precisa escolher um monstro mágico para lutar. Se conseguir vencer, você receberá um ovo dourado brilhante, anunciou Harry com um brilho travesso nos olhos. O ovo, quando aberto, revela um mapa para um tesouro escondido nas profundezas de Hogwarts. Os olhos de Astoria se arregalaram em choque, seu rosto empalidecendo. Eu tenho que lutar contra um monstro? Ela gaguejou. O restante dos passageiros irrompeu em risos abafados, tentando conter a diversão. Astoria, percebendo as reações, logo entendeu que Harry estava brincando com ela. Seu medo inicial se transformou em uma determinação divertida quando ela se levantou e foi em direção a Harry. Você acha que é engraçado, Potter? Disse ela, estendendo as mãos para apertar as bochechas de Harry. Harry, você é horrível. Ao ver Astoria prestes a beliscar as bochechas de Harry, Tracy levantou-se quase que por reflexo. Não. Seus dedos, advertiu, lembrando-se do feitiço que Harry usará nela certa vez para cortar todos os seus dedos. No entanto, Harry apenas sorriu e deixou Astoria apertar suas bochechas, seu rosto se contorcendo de forma engraçada sob o aperto dela. Tá bom, você me pegou. Ele riu, rendendo-se de brincadeira à punição simulada de Astoria. Astoria, finalmente satisfeita, soltou e sentou-se ao lado de Harry, ainda rindo baixinho. Da próxima vez, avise a garota antes de assustá-la assim. Harry bagunçou o cabelo dela enquanto ela protestava. Você vai ficar bem. Fique perto da sua irmã ou de mim. Não há nada com que se preocupar. Astoria sentiu com a cabeça, mas murmurou. E se alguém me intimidar? Ela percebeu que todos a olhavam de forma estranha. O quê? Não existe bullying em Hogwarts. Mamãe sempre disse que sofria muito bullying e papai a salvou. Foi assim que eles se conheceram. Tracy deu uma risadinha. Você é irmã da Daphne e praticamente do Harry também. Acredite em mim, ninguém vai se atrever a te intimidar. Capítulo 243.
Astoria lançou um olhar para Daphne e Harry, com ceticismo evidente nos olhos. Ela achava difícil de acreditar. Seu pai costumava dizer que a hierarquia era importante em Hogwarts e que os alunos mais novos geralmente seguiam as ordens dos mais velhos. Cyrus estava certo, mas ele presumia que normalmente eram os alunos mais velhos que se tornavam influentes. Harry havia conquistado o título de Serpente da Coroa em seu primeiro ano e era praticamente o rei da Sonserina. Astoria suspirou, ainda insegura, mas ligeiramente mais tranquila com as palavras deles. Harry continuou. Além disso, você tem todos nós. Se alguém tentar alguma coisa, nós daremos um jeito. A viagem de trem foi animada com os alunos conversando e rindo sobre seus planos para o novo ano letivo. Harry gostava da companhia dos amigos, a animação era palpável no ar. De repente, o trem parou bruscamente, mergulhando na escuridão. O instinto de Harry entrou em ação e ele imediatamente se levantou, abrindo a porta do compartimento. Os corredores estavam cheios de alunos preocupados, suas vozes se misturando em uma cacofonia de apreensão. Os monitores faziam o possível para manter a ordem, mas a ansiedade aumentava. Harry, você tem ideia do que está acontecendo? Penelope Clearwater, a nova monitora-chefe, aproximou-se dele com Percy Weasley ao seu lado. Harry balançou a cabeça negativamente, mas sentiu um frio se aproximando, um arrepio que penetrou sua barreira de oclumência. Seus olhos se arregalaram em compreensão. Dementadores, sussurrou ele. O rosto de Penélope empalideceu ao ouvir a palavra. Todos, de volta aos seus compartimentos e permaneçam lá dentro, ordenou ela, virando-se para Harry. O que devemos fazer? Harry respirou fundo. Precisamos proteger os alunos lá dentro. Eu cuido dos dementadores. Percy, segurando sua varinha, parecia cético. Você não é o monitor-chefe, Potter. Deixe isso conosco. Dementadores não são algo que um aluno do terceiro ano possa enfrentar. O olhar de Harry tornou-se gélido. Vá ajudar os alunos, Percy. Eu posso lidar com isso. Penélope se colocou entre eles com voz firme. Lembre-se do ano passado no clube de duelos, Weasley. Harry sabe o que está fazendo. Percy hesitou, depois assentiu com relutância. Tudo bem, mas tomem cuidado, disse ele antes de se dirigir para guiar os alunos de volta aos seus compartimentos. Harry abriu a porta com força e subiu no teto do trem. O ar frio e escuro passou por ele enquanto se equilibrava, os olhos semicerrados ao observar as figuras que se aproximavam envoltas em escuridão. Elas deslizaram em direção ao trem, os rostos ocultos, mas exalando uma aura de ganância e malícia. Harry podia sentir suas intenções à medida que se aproximavam. Com um movimento rápido, Harry sacou a varinha e conjurou Expecto Patronum. Um servo radiante e uma graciosa corça materializaram-se da ponta de sua varinha, iluminando a escuridão do ar tempestuoso. A corça começou a circular o trem, criando uma barreira protetora. Os dementadores guincharam de frustração, repelidos pelos patronos corpóreos. Suas respirações ásperas e sinistras preencheram o ar enquanto eles interrompiam seu avanço. Que diabos você quer? Perguntou Harry com a voz firme apesar da tensão. O dementador líder com a voz áspera como unhas arranhando um quadro negro, respondeu, buscamos prisioneiros. Harry compreendeu imediatamente a gravidade da situação, mas manteve sua postura desafiadora. Não se pode simplesmente chegar a um trem cheio de estudantes e exigir uma revista. Não é assim que funciona. O dementador parecia ficar cada vez mais furioso, sua forma sombria tremendo de raiva. Parecia pronto para atacar, mas o servo, parado protetoramente ao lado de Harry, encarava a criatura, desafiando-a a fazer qualquer movimento. Dentro do trem, a atmosfera era carregada de medo e confusão. Os monitores tentavam acalmar os alunos mais novos com sucesso apenas parcial. Hermione e os outros permaneceram alertas com as varinhas em punho, sabendo que Harry estava lidando com a situação do lado de fora. No topo do trem, Harry segurava sua varinha com firmeza, os patronos brilhantes lançando uma luz sobrenatural ao seu redor. Se desejam desafiar minha luz com suas trevas, fiquem à vontade. A corça e o servo brilharam ainda mais quando Harry silenciosamente adicionou o feitiço do patrono língua de unicórnio, fazendo com que seus patronos resplandecessem com uma luz mais intensa, quase sagrada. Os dementadores recuaram, sentindo a ameaça da luz sagrada. Vocês não têm o direito de nos impedir, disse o dementador líder com voz rouca. E você não tem o direito de revistar este trem. Agora, suma daqui, respondeu Harry com a voz firme. Os dementadores sibilaram em frustração, mas começaram a recuar, a luz intensa dos patronos sendo demais para eles. Enquanto desapareciam na escuridão, Harry baixou levemente a varinha, mantendo os patronos ativos para garantir que tivessem ido embora de verdade. Ele desceu de volta para o trem, sentindo o calor retornar à medida que a escuridão se dissipava. Penélope e Percy o encontraram, os rostos ainda pálidos pelo recente encontro. Eles já foram embora? Perguntou Penélope com a voz carregada de ansiedade. Harry assentiu com a cabeça, depois enfiou a mão na mochila e tirou um saquinho, virando de cabeça para baixo para revelar uma cascata de barras de chocolate. Distribua isso aos alunos. O chocolate ajuda com os efeitos dos dementadores. Vai fazê-los se sentir melhor. Penélope sorriu agradecida e imediatamente começou a distribuir o chocolate aos alunos assustados. Percy hesitou por um momento, observando Harry com uma mistura de admiração e curiosidade. Você realmente conjurou um patrono corpóreo, Harry? Perguntou ele com a voz quase reverente. Harry não viu motivo para esconder a verdade e assentiu. Enquanto os alunos só tinham visto a corça circulando o trem, o veado estava no ar, invisível para todos. Sim, eu vi. Percy parecia impressionado e esperançoso. Você pode me ensinar a fazer isso também? Perguntou ele, sua bravata habitual substituída por sinceridade.
Harry sorriu e assentiu. Claro. Assim que voltarmos para a escola, farei o possível para te ajudar. Percy irradiava gratidão, pegou alguns chocolates e foi ajudar os outros alunos. Ao retornar para sua cabine, Harry distribuiu chocolates para seus amigos. Ele bagunçou delicadamente os cabelos de Astoria. Que azar o seu, encontrar essas criaturas amaldiçoadas em sua primeira viagem para Hogwarts. Astoria olhou para ele com os olhos arregalados, ainda abalada. Eu não sabia o que estava acontecendo. Estava muito frio. A expressão de Harry suavizou-se ligeiramente. Os dementadores são criaturas repugnantes. Alimentam-se de felicidade e alegria, deixando apenas medo e desespero. Mas você está seguro agora, está bem? Astoria assentiu com a cabeça, tentando esboçar um sorriso corajoso. O chocolate pareceu ajudar, trazendo um pouco de cor de volta às suas bochechas. O resto da viagem transcorreu em conversas mais calmas e contidas, todos ainda sentindo as consequências do ataque do dementador. Quando o trem finalmente chegou à estação de Hogsmeade, os alunos desembarcaram, procurando ansiosamente por rostos familiares na multidão. As carruagens, puxadas por testralhos visíveis apenas para aqueles que haviam presenciado a morte, aguardavam para levá-los ao castelo. Enquanto Harry ajudava Astoria a se acomodar em um dos barcos e os outros em uma das carruagens, ele não pôde deixar de notar a segurança reforçada ao redor da estação. Aurores, com suas varinhas em punho, vasculhavam a área em busca de qualquer sinal de problema. Enquanto subiam em direção ao castelo, Harry não conseguia se livrar da sensação de presságio que o acompanhava. A fuga de bruxos tão perigosos de Azkaban não era algo a ser encarado levianamente. Ele sabia que aquele ano seria desafiador e que a vigilância era necessária. Ao chegarem ao castelo, Harry foi rapidamente abordado pela professora McGonagall. Normalmente responsável por orientar os alunos do primeiro ano, seu tom era ao mesmo tempo orgulhoso e severo quando ela disse: "Senhor Potter, venha comigo." Harry suspirou, já antecipando o assunto da conversa. Sabia que seria sobre seu patrono. Enquanto caminhavam, McGonagall ia à frente com passos firmes. Pouco antes de abrir a porta do gabinete do diretor, ela se virou e sussurrou: "O que você fez foi corajoso e eu tenho orgulho de você, Sr. Potter." Independentemente do que os outros possam dizer, um raro e discreto sorriso iluminou seu rosto geralmente austero. Harry retribuiu o sorriso dela. "Obrigado, professora." Com um aceno de cabeça, McGonagall disse a senha e eles subiram as escadas. Lá dentro, Harry encontrou 3 pessoas e uma fênix. Fawkes parecia agitado, claramente perturbado por algo ou alguém. Na penumbra, a expressão de Snape estava mais severa que o normal. Dumbledore, sentado atrás de sua mesa, massageava as têmporas cansado enquanto uma mulher com aparência de anfíbio o repreendia. Oh não! Capítulo 244. Um aluno seu interferiu na busca pelos dementadores que foi autorizada pelo Ministério. Isso complica ainda mais nossa já frágil relação com eles. Isso exige punição, disse ela. Harry lançou um olhar furioso para a mulher mais detestável que já conhecera. Eles deixaram prisioneiros escaparem, e agora você age como se a culpa fosse nossa e como se devêssemos algo a eles. Dolores Umbridge voltou seus olhos penetrantes para ele, a voz carregada de desprezo. Desrespeitoso e intrometido. Não se fala assim com uma professora. O rosto de Harry endureceu em uma carranca. Ele olhou para McGonagall, Dumbledore e finalmente Snape, que assentiu relutantemente com uma expressão de frustração. Parecia sugerir que eles não tinham escolha a não ser suportar aquilo. Harry pensou com raiva: com certeza não vou lidar com nenhuma maldição este ano. Ele disse em voz alta: "Não acho que fui desrespeitoso. Os comensais da morte escaparam sob a vigilância deles. Não devemos explicações a eles. Eles não podem simplesmente embarcar em um trem cheio de estudantes sem supervisão e fazer o que bem entenderem." Os olhos de Umbridge se estreitaram ainda mais. Sua afronta só serve para evidenciar sua falta de disciplina, Sr. Potter. Isso não será tolerado. Dumbledore interveio com um tom calmo, porém firme. As ações de Harry, embora ousadas, visavam proteger seus colegas. Talvez uma abordagem mais ponderada seja necessária neste caso. Umbridge bufou com desdém. Proteger os alunos é uma coisa, mas minar a autoridade do ministério é outra. No entanto, quero o verdadeiro culpado. Ela voltou seus olhos penetrantes para os outros. Eu sei que o Sr. Potter era o líder, mas quem conjurou o patrono? O sorriso de Harry se alargou enquanto ele olhava diretamente para a mulher com aparência de sapo. Essa sou eu, professora. O rosto de Umbridge se contorceu em descrença enquanto ela o olhava como um tolo. Isso não tem a menor graça. Mentir para um professor é ao mesmo tempo tolo e extremamente desrespeitoso. O sorriso de Harry se transformou em um olhar frio e inflexível. Expecto Patronum, disse ele claramente, e uma corça prateada e brilhante materializou-se de sua varinha, deslizando graciosamente no ar em direção a Umbridge. A visão do patrono fez Umbridge recuar assustada, com os olhos arregalados de choque. E Impossível gaguejou, visivelmente abalada. Os olhos de Snape se arregalaram ao contemplar a corça, enquanto Dumbledore e McGonagall trocaram olhares de espanto. Eles estavam testemunhando algo extraordinário. Um aluno do terceiro ano conjurando um patrono corpóreo. Dumbledore, recuperando a compostura, olhou para Harry com uma mistura de orgulho e curiosidade. Extraordinário, Harry. Verdadeiramente extraordinário. McGonagall assentiu com a cabeça, sua expressão severa suavizando-se ligeiramente. De fato, esse nível de habilidade é inédito para alguém da sua idade. Umbridge, visivelmente abalada, lutou para recuperar a compostura. Isso não muda o fato de que a autoridade do ministério deve ser respeitada. Sou a subsecretária do ministro e sua voz nesta escola. Harry olhou para Dumbledore, que respondeu calmamente. Você pode retornar ao seu dormitório, Harry. Minerva, por favor, continue com a seleção. Eu cuidarei do ministro Fudge.
parece que chegamos a um impasse. Obrigado, Harry, por proteger seus colegas. 20 pontos para Sonserina. O rosto de Umbridge ficou vermelho enquanto ela os encarava com raiva. Ela exigiu uma punição, enquanto o diretor recompensava com pontos. Inaceitável. McGonagall ignorou o sapo bufante e seguiu em frente. Snape ficou mais do que feliz em escapar e o seguiu. Fawkes piou, implorando para que Harry o levasse consigo. Harry olhou para Dumbledore. Diretor, posso levar Fawkes para o banquete? Faz muito tempo que não nos vemos. Dumbledore, com um olhar de traição brincalhona para sua fênix, assentiu. Por favor, faça isso, Harry. Com Fawkes empoleirado em seu ombro, Harry saiu do escritório, sentindo o calor e o conforto da presença da fênix. Enquanto caminhavam, McGonagall dirigiu-se a ele com um tom mais suave. Isso foi muito impressionante, Sr. Potter. Poucos conseguem produzir um patrono corpóreo, muito menos sob tanta pressão. Obrigado, professor, respondeu Harry, mantendo a expressão neutra. Eu pratiquei bastante. Ao chegarem ao salão principal, a algazarra animada dos alunos preenchia o ar. Harry encontrou seu lugar de costume na mesa da Sonserina, com Fawkes acomodando-se confortavelmente ao seu lado. A visão da majestosa fênix atraiu olhares curiosos e admirados de alunos de todas as casas. O chapéu seletor começou a cantar, e os novos alunos foram selecionados para suas respectivas casas. Harry observava com interesse moderado, ocasionalmente lançando olhares para Fawkes, que parecia apreciar a atenção. Quando o banquete começou, os amigos de Harry o bombardearam com perguntas sobre o que havia acontecido com os dementadores. Ele deu-lhes um breve relato, omitindo quaisquer detalhes sensíveis. Eles estavam procurando pelos comensais da morte que escaparam, disse ele simplesmente. Mas não encontrarão nada aqui. Fawkes soltou um trinado suave, e Astoria, que estava sentada ao lado de Harry, sorriu. Ele é lindo. Harry sorriu. Eu disse que você teve azar antes, por ter encontrado dementadores na sua primeira viagem de trem. Mas pode se considerar sortuda por estar tão perto de uma fênix no seu primeiro dia de aula. Astoria sentiu animadamente, observando a ave orgulhosa, que só comia da mão de Harry, não importava o quanto os outros tentassem. Harry observou o olhar fascinado no rosto de Astoria enquanto Fawkes pousava serenamente em seu ombro. As penas flamejantes da fênix brilhavam na penumbra do salão principal, emitindo um brilho quente que parecia acalmar a tensão ainda presente da viagem de trem. Os olhos de Astoria brilhavam de admiração. Já li sobre fênix, mas ver uma de perto é incrível. Harry deu uma risadinha discreta. Talvez eu devesse trazê-lo para fora a cada 2 semanas. Ele está sempre sentado naquele escritório escuro. Astoria assentiu com a cabeça, sem conseguir desviar o olhar da majestosa ave. Por que ele só come da sua mão, Harry? Harry deu de ombros com um sorriso. Criamos um certo laço ao longo do tempo. As fênix são muito seletivas em relação a quem confiam. Não se trata apenas de se alimentar, trata-se da conexão. Os outros alunos da mesa da Sonserina observavam maravilhados, cochichando entre si sobre a visão rara. Mesmo os alunos mais velhos que já tinham visto Fawkes antes, não conseguiam deixar de ficar cativados por sua presença. Draco, sentado algumas cadeiras adiante, inclinou-se com um sorriso irônico. Trazer uma fênix para o banquete, Harry? O que vem a seguir? Um dragão? Harry deu um sorriso maroto. Se você quiser ver um, eu tenho um bem aqui nas minhas calças. Pansy, dando um gole em sua bebida, engasgou e começou a rir. Harry, que nojento. Harry ergueu as mãos, fingindo inocência. O quê? Você está com a mente poluída, Pansy. Eu falei sério. Ele deu um tapinha no bolso onde sua maleta encantada, contendo Ash, seu dragão de estimação, estava guardada em segurança. Os alunos mais novos, intrigados com a conversa, entreolharam-se confusos. Enquanto isso, Pansy recuperou a compostura e seu sorriso se alargou. Você é impossível, Harry. Harry deu de ombros com um sorriso irônico. Eu faço o meu melhor. Enquanto o banquete continuava, a animação do novo semestre tomava conta do ar. Os alunos do primeiro ano se maravilhavam com o teto mágico e a comida deliciosa, enquanto os veteranos conversavam com os amigos e discutiam suas aventuras de verão. Enquanto o salão principal fervilhava com as conversas pós-banquete, o professor Dumbledore entrou seguido por Dolores Umbridge. Sua entrada foi marcada por uma arrogância difícil de ignorar. Dumbledore subiu ao palco, o brilho habitual ausente de seus olhos cansados. Boa noite a todos, começou ele, com a voz misturando cansaço e cordialidade. Espero que todos tenham gostado do banquete. Antes de encerrarmos, tenho alguns anúncios importantes. O salão ficou em silêncio, todos os olhares fixos no diretor. Primeiramente, gostaria de apresentar nossa nova professora de defesa contra as artes das trevas, Dolores Umbridge. Ele gesticulou em direção a Umbridge, que deu um passo à frente com um sorriso presunçoso estampado no rosto. É um prazer ingressar em Hogwarts, disse ela em um tom açucarado que fez Harry estremecer. Espero um ano de aprendizado diligente e respeito às regras. Os alunos, reconhecendo sua aparência anfíbia, estremeceram ao pensar no que o ano traria. Sua reputação a precedia, e não era nada reconfortante. O clima no salão permaneceu tenso enquanto Dumbledore continuava, seus olhos brilhando por trás dos óculos de meia-lua. Além disso, devo informar que o professor Silvanus Quetlebur, nosso professor de trato das criaturas mágicas de longa data, se aposentou para desfrutar de uma vida mais tranquila, para grande alívio dos membros que lhe restaram, disse Dumbledore com um leve sorriso. Uma onda de murmúrios percorreu o salão principal. Quetlebur, conhecido por sua excentricidade e perigosa afeição por criaturas mágicas, sempre deixava os alunos em alerta durante suas aulas. No entanto, Dumbledore ergueu a mão para silenciar os sussurros. Tenho o prazer de anunciar que Rubio Hagrid assumirá o cargo de professor de trato das criaturas mágicas em caráter permanente. Neville e Hermione trocaram olhares animados, seus ânimos se elevando instantaneamente.
Alguns alunos da Grifinória irromperam em aplausos, e até mesmo os da Corvinal assentiram em aprovação, embora alguns dos alunos de Harry e outros estivessem aplaudindo do lado de fora da mesa da Sonserina. Hagrid, sentado na extremidade da mesa dos professores, corou furiosamente enquanto tentava se encolher na cadeira, embora seu tamanho enorme tornasse isso impossível. Ele acenou desajeitadamente para os alunos, fazendo alguns cálices tilintarem quando esbarrou na mesa. Dumbledore prosseguiu, com a expressão cada vez mais séria. Devido à recente fuga de Azkaban, o Ministério decidiu enviar dementadores para guardar Hogwarts e garantir a segurança de nossos alunos. Embora essas criaturas não sejam permitidas nos terrenos da escola, é imprescindível que todos vocês tomem precauções. Ele fez uma pausa, deixando que a gravidade de suas palavras fosse assimilada. A professora Umbridge está aqui não apenas para lecionar, mas também para atuar como representante do Ministério. Ela fará a ligação com os dementadores e garantirá que a presença deles não perturbe nossas vidas mais do que o necessário. O salão estava repleto de murmúrios e sussurros preocupados. A notícia de que dementadores patrulhavam Hogwarts era perturbadora, e Harry podia ver a inquietação nos rostos de seus amigos. O olhar de Dumbledore suavizou-se ao concluir. Desejo a todos um ano de sucesso e segurança. Lembrem-se, somos mais fortes quando estamos juntos. Boa noite. Com isso, dispensou os alunos que começaram a se dirigir para seus respectivos salões comunais. Capítulo 245. Harry conduziu seus amigos em direção às masmorras da Sonserina, acompanhado por Daphne e Tracy, enquanto os monitores cuidavam dos alunos do primeiro ano, guiando-os até a sala comunal. Astoria se agarrou ao braço de Harry, seus olhos arregalados absorvendo o ambiente. A entrada da sala comunal da Sonserina se abriu suavemente, revelando a decoração escura, porém elegante, já conhecida. Conforme todos se reuniam lá dentro, a atmosfera da sala mudou, e o chão sob os pés de Harry começou a se elevar, formando um grandioso trono de pedra com uma serpente enrolada protetoramente ao seu redor. Bem-vindos, bem-vindos à Sonserina, anunciou Harry com a voz calma e confiante. Os alunos do primeiro ano o encararam com uma mistura de admiração e incredulidade no rosto. Até mesmo Astoria, que estava tão nervosa antes, pareceu momentaneamente atonita. Para não deixá-los em suspense, Harry permitiu que o distintivo se materializasse em seu peito, o emblema da serpente da coroa brilhando suavemente. Ele começou a explicar, com a voz calma e tranquilizadora. Este distintivo representa a serpente da coroa, um título dado ao líder da casa Sonserina. Como serpente da coroa, é minha responsabilidade guiar e proteger todos vocês. No entanto, nenhum de vocês pode falar sobre este título fora desta sala. A magia que nos une garante sigilo, por isso vocês nunca ouviram falar dele antes. Harry então mudou o foco, explicando os valores fundamentais da Sonserina. Nesta casa, nós nos respeitamos. Permanecemos unidos fora destes muros, demonstrando nossa astúcia e ambição, não orgulho vazio e ódio. Almejamos a grandeza e fazemos isso com dignidade e respeito. Assim que terminou, a porta se abriu e o professor Snape entrou, sua presença atraindo atenção imediata. Como a serpente explicou, começou Snape com voz baixa e autoritária, vocês devem manter nossas tradições, permanecer unidos e jamais desonrar nossa casa. Com um breve aceno de cabeça na direção de Harry, Snape saiu da sala, deixando um ar de solenidade no ar. Harry olhou em volta para os alunos reunidos. Os mais velhos estavam claramente impressionados, enquanto os calouros pareciam estar assimilando tudo. Vamos fazer deste ano um ano inesquecível, concluiu Harry, levantando-se de seu trono. A serpente sibilou suavemente, como se concordasse, antes de desaparecer enquanto o trono afundava de volta no chão. Astoria correu para segurar o braço de Harry, olhando para ele com os olhos arregalados. Isso foi incrível, Harry, sussurrou ela. Ele sorriu para ela. Você vai se acostumar. Agora vamos encontrar um lugar para você no dormitório. À medida que os alunos se dispersavam, Harry guiou Astoria e os outros alunos do primeiro ano em direção aos seus dormitórios, garantindo que se sentissem acolhidos e compreendessem as expectativas. Os alunos mais velhos, por sua vez, trocavam sussurros de entusiasmo e curiosidade, ansiosos para ver o que o novo ano letivo traria sob a liderança de Harry mais uma vez. Enquanto os novos alunos se instalavam em seus dormitórios, Harry retornou com Astoria ao seu lado. A sala comunal fervilhava de animação, e Harry enviou uma rápida mensagem aos seus amigos de outras casas, convidando-os para ir até lá. Quando voltou, a sala estava repleta de rostos familiares. Susan, Hannah, Luna, Gina, Neville, Hermione, Fred e George, Cho, Cedrico, Parvati, Padma, Lavender e Rony. Eles se misturavam com os Sonserinos, Daphne, Tracy, Pansy, Zabini, Nott e Malfoy. Crabbe e Goyle estavam, como de costume, hipnotizados pela janela encantada que revelava as profundezas do grande lago. Draco, relaxando em um sofá próximo, ergueu os olhos e bufou ao ver Harry entrar com sua comitiva. Agora até os aceitamos em nossa casa, comentou com uma mistura de divertimento e ceticismo. O sorriso de Harry era travesso, embora um lampejo de seriedade tenha passado por seus olhos. Minha casa, Draco. Se quiser, você também pode visitá-los. Draco deu um sorriso de canto, mas não insistiu no assunto, reconhecendo a afirmação de Harry com um leve aceno de cabeça. O clima na sala era de camaradagem e curiosidade, as fronteiras entre as casas se diluindo enquanto os alunos conversavam. Fred inclinou-se para a frente, com a curiosidade brilhando nos olhos. Qual a ocasião, Harry? Veio se gabar do seu impressionante patrono? Harry coçou o queixo pensativamente. Isso e algumas más notícias. George estremeceu dramaticamente. Ih, rapaz. Quando Harry diz que são más notícias é porque realmente são. Fred assentiu solenemente. Então, quando você pretende bater as botas? Harry deu um sorriso irônico. Com certeza, depois de vocês dois.
Os gêmeos recuaram, suas expressões ficando mais sérias enquanto os outros o silenciavam, ansiosos para ouvir mais. O que está acontecendo, Harry? Perguntou Daphne com preocupação evidente em sua voz. Harry suspirou profundamente. Este ano, temos uma nova professora de defesa contra as artes das trevas, Dolores Umbridge. Muitos de vocês já sabem quem é, então não vou dar mais detalhes. Fred e George riram, enquanto os outros reviravam os olhos. Duvido que aprendamos alguma coisa este ano, disse Fred. Umbridge. A confusão de Hermione era evidente. Quem é ela? Antes que Harry pudesse responder, Daphne o interrompeu. Ela é uma funcionária de alto escalão do ministério, conhecida por suas políticas rígidas e muitas vezes tendenciosas. Rigoroso é um eufemismo, acrescentou Harry balançando a cabeça. Isso foi enviado aqui pelo ministério, supostamente para manter a ordem e ficar de olho nos dementadores. Tracy suspirou. Isso parece que vai dar problema. Isso é um eufemismo, murmurou Zabini com uma expressão sombria. Draco, geralmente calmo e sereno, cerrou os dentes. Então, o que vamos fazer em relação a ela? Harry suspirou quando Luna se levantou para massagear seu pescoço. Obrigado, Luna. Ele se virou para a loira que retribuiu o sorriso. De nada, Harry, ela respondeu suavemente. Harry então se dirigiu ao grupo. Já temos o clube de duelos, e a essa altura, ele é melhor do que as aulas de defesa contra as artes das trevas. No ano passado, me contive por respeito ao professor Lupin. Este ano, podemos deixar que ele substitua as aulas de defesa contra as artes das trevas, embora eu duvide que seja fácil. Umbridge me odeia por um bom motivo. Tracy revirou os olhos. Por um motivo ele diz. Você a desmerece constantemente. Harry a interrompeu bruscamente. Isso. Tracy parecia confusa. O quê? Harry sorriu. Não se refira àquela rã como ela, ponto. O grupo deu uma risada discreta, embora a tensão em relação ao ano que se aproximava fosse palpável. Daphne, percebendo a necessidade de aliviar o clima, disse, bem, pelo menos temos o nosso clube. Podemos garantir que estaremos preparados para qualquer coisa que ela, quer dizer, que nos reserve. Draco inclinou-se para a frente, com um brilho travesso nos olhos. Que tal começarmos planejando nossa primeira reunião? Precisamos definir o tom certo desde o início. Harry assentiu. Claro. Precisaremos nos concentrar em feitiços de defesa práticos e talvez até em alguns ofensivos. Umbridge não vai nos ensinar nada de útil. Luna, ainda massageando suavemente os ombros de Harry, acrescentou. E talvez devêssemos também nos concentrar em algumas técnicas de furtividade e evasão. Com os dementadores por perto, isso pode ser útil. Zabini, sempre prático, concordou. Sim, precisamos estar preparados para tudo. Vamos dividir as sessões, feitiços defensivos, feitiços ofensivos e táticas furtivas. Harry assentiu com a cabeça e estendeu a mão para dar um tapinha na mão de Luna. Obrigado, Luna. Isso ajudou bastante. Luna sorriu radiante e voltou para o seu lugar, enquanto Astoria a observava com um leve desagrado. Harry acrescentou. Também posso ensinar a todos vocês o feitiço do patrono. Não é um feitiço que alunos do terceiro ano costumam aprender, especialmente Gina, Luna e Astoria, mas vocês ainda podem tentar. As garotas mencionadas desanimaram, e Astoria fez beicinho. Por que eu não consigo aprender? Harry deu uma risadinha enquanto acariciava a cabeça dela. Sua magia ainda não é forte o suficiente. A nossa mal dá conta do recado. Astoria cruzou os braços, parecendo um pouco contrariada. Isso não é justo. Eu também quero aprender. Daphne inclinou-se para frente com um sorriso reconfortante. Não se preocupe, Astoria. Você vai conseguir. Só precisa de tempo e prática. Harry assentiu com a cabeça com um olhar sério. O feitiço do patrono é magia avançada. Requer muita força e concentração. Mas vamos garantir que você esteja pronta quando chegar a hora. Astoria fez beicinho, mas assentiu, compreendendo que precisava se fortalecer. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 246. Harry olhou para o relógio, um presente de aniversário da tia Petúnia, e disse, está ficando tarde. Voltem para os seus quartos antes do toque de recolher. Não se esqueçam de verificar os mapas. Enquanto os alunos assentiam com a cabeça e começavam a se levantar, Astoria parecia confusa. Espere, que mapa? Harry percebeu que ela ainda não sabia do segredo. Ah, é mesmo. Ele tirou um livro preto do bolso e entregou a ela. Bem-vinda ao clube de duelos. Astoria olhou para o livro com curiosidade e Harry instruiu-a. Canalize sua magia para dentro do livro. Astoria fez o que ele pediu e logo o livro estava preso a ela. Harry abriu a última página e disse, agora, diga, juro que estou sempre com vontade de elogiar Harry. Depois, inclua um elogio aleatório para mim. Astoria pareceu um pouco hesitante, mas seguiu as instruções dele. Juro que estou sempre com vontade de elogiar o Harry. Você é incrivelmente legal. O livro brilhou brevemente e em seguida surgiu um mapa detalhado, mostrando a planta de Hogwarts com várias passagens secretas. Astoria percebeu os outros rindo e sentiu o rosto esquentar. Você me enganou de novo, exclamou, apontando acusadoramente para Harry. Harry deu uma risadinha, erguendo as mãos em sinal de rendição. Desculpe, era só uma brincadeira. Você não precisa me elogiar toda vez, pode, claro, mas não precisa. Apenas faça o mapa aparecer, e ele aparecerá. Mas lembre-se, ele não aparecerá se houver pessoas em quem não confiamos por perto, então tenha cuidado. Astoria assentiu com a cabeça, seu incômodo inicial se transformando em um sorriso relutante. Ela olhou ao redor da sala, vendo suas novas amigas assentindo em concordância e apoio. Muito bem, pessoal, disse Harry, batendo palmas para chamar a atenção de todos. Vamos nos concentrar em fazer deste ano um sucesso. Precisamos nos manter atentos e preparados para qualquer coisa. Os gêmeos olharam para Harry com expressões que misturavam falsa indignação.
Ficamos furiosos com você por ter pegado nosso mapa, começou Fred em tom de brincadeira. Mas esta versão é muito melhor. Pelo menos agora, todos nós podemos usá-la. Harry deu uma risadinha, balançando a cabeça. Vocês não deviam ter se precipitado e tentado me pregar uma peça com isso. George assentiu com a cabeça, fazendo uma careta ao se lembrar. Aprendi a lição da maneira mais difícil, disse ele. Fred estremeceu dramaticamente. Não quero me lembrar. Com risadas ecoando pela sala, os alunos que não eram da Sonserina começaram a se levantar, juntando suas coisas. Hermione, Luna e Gina foram as primeiras a se dirigirem para a porta, cada uma dando um rápido abraço em Harry ao sair. Te vejo no café da manhã, Harry, disse Hermione com um sorriso caloroso. Em pouco tempo restaram apenas Daphne, Tracy e Astoria. Astoria, parecendo um pouco abatida pelos acontecimentos da noite, agarrou-se à irmã. Vamos lá, Astoria, disse Daphne gentilmente. Vamos te ajudar a se instalar. Tracy hesitou, olhando para Harry com uma mistura de confusão e exasperação. Ai, o que vamos fazer com todas essas disciplinas eletivas? Só de pensar nelas já me dá dor de cabeça. Harry deu uma risadinha, estendendo a mão para dar um tapinha na cabeça dela. Você vai se virar, Tracy. Você já é uma mocinha. Ela mostrou a língua de forma brincalhona antes de correr atrás de Daphne. Rindo sozinho, Harry subiu para o seu quarto, abriu sua maleta encantada e entrou na floresta. No instante em que apareceu, Ash, sua dragão norueguês Ridgeback, que havia crescido bastante desde que a Grid a chocou, veio saltando em sua direção, derrubando-o com seu entusiasmo. Mestre, ela exclamou, abraçando-o com força. Harry sorriu, tentando se levantar. Estou aqui, Ash. Pare de me lamber. Perto dali, o pássaro trovão observava com um ar presunçoso. De volta à escola, jovem Potter? Harry assentiu com a cabeça, sacudindo a poeira. É de volta à rotina. O pássaro inclinou a cabeça pensativamente. Qual é o problema deste ano? Harry suspirou, balançando a cabeça. Você fala como se eu causasse problemas todos os anos. O pássaro trovão permaneceu em silêncio, seu olhar penetrante fixo nele. Harry revirou os olhos. Tudo bem. Este ano, a escola está cercada por dementadores. Ash sibilou ao ouvir a menção dos dementadores, seus olhos se estreitando em um gesto protetor. Dementadores são perigosos, mestre. Tenha cuidado. Harry assentiu com a cabeça, sentindo o peso da preocupação dela. Eu sei, Ash. É por isso que estou trabalhando para fortalecer ainda mais meu feitiço do patrono. O pássaro trovão bateu as asas, criando uma pequena rajada de vento. Não deixem que eles os toquem. A aura deles é suficiente para drenar a luz da sua alma. Harry perguntou. Como a sua espécie repele os dementadores? O riso estridente do pássaro trovão ressoou como uma mistura de chiureio e uma tempestade distante, fria e perigosa. Eles não se atrevem a se aproximar de nós. Harry inclinou a cabeça, curioso. Relâmpago? O pássaro trovão assentiu. Sim, basta lançar um raio na nossa língua. Isso os fará fugir correndo. Ash, o Ridgeback norueguês, acrescentou com um sibilo, ou um rugido de dragão. Isso lhes dá dor de cabeça. Harry assentiu pensativamente. Há tantas maneiras de lidar com eles. Bom saber. Harry acenou com a mão. Certo, até mais. Vou ver o basilisco. Ash acenou com a asa enquanto o pássaro trovão alçava voo. Deixando a maleta, Harry consultou o mapa do sistema e seguiu em direção à câmara. Ao entrar na câmara, a enorme estátua de Salazar Slytherin se erguia à sua frente, seu rosto austero observando o espaço escuro e sinistro. Harry se aproximou, falando em língua de cobra para despertar o basilisco. A grande serpente se mexeu, seus olhos protegidos para proteger Harry. Jovem herdeiro sibilou o basilisco, sua voz um murmúrio grave que ecoou pela câmara. Você voltou? Harry revirou os olhos. Bazi, pode parar de me chamar de jovem herdeiro? Isso me lembra que Voldemort ainda está vivo. Me chame só de herdeiro. Se tudo der certo, reivindicarei a herança e me tornarei o único dono de qualquer maneira. Os olhos do basilisco brilharam levemente ao reconhecer seu pedido. Como desejar, herdeiro? O que o traz à câmara hoje? Harry parou um instante para organizar seus pensamentos. A atmosfera antiga e sinistra da câmara, com sua luz tênue e paredes úmidas, tinha o poder de concentrar sua mente. Preciso entender mais sobre minha herança, os cofres da Sonserina e como acessá-los. Há muito em jogo e não posso me dar ao luxo de estar despreparado. O basilisco o observou pensativamente. O cofre da Sonserina é protegido por poderosos encantamentos, concebidos para mantê-lo a salvo de todos, exceto do verdadeiro herdeiro. Você deve provar seu valor, não apenas por laços de sangue, mas também por astúcia e poder. O basilisco enrolou-se em torno de Harry, seu corpo enorme criando um círculo sinistro, porém protetor. Obter a herança escondida na câmara é apenas uma parte do acesso ao cofre em Gringotts, sibilou. Harry assentiu pensativamente. Entendo. E eles lhe causaram algum problema enquanto eu estava fora? Os olhos do basilisco brilharam enquanto ele respondia. Ninguém perturbou meu descanso, herdeiro. Suas modificações de memória foram eficazes. Eles procuraram incansavelmente, mas a câmara secreta lhes escapou. Devido ao cuidado meticuloso de Harry com a câmara secreta, o ministério, os Aurores e Dumbledore passaram o verão inteiro vasculhando cada canto do castelo em busca da câmara, na esperança de encontrar o diário de Tom Riddle ou o corpo inerte de Jacob. Em retrospectiva, Harry pensou que poderia ter se saído melhor. Talvez enviar cartas com datas e horários para confundir a cronologia tivesse sido mais eficaz. Embora a busca não tenha dado resultados, Harry soube por Susan que o ministério estava considerando contratar um ofidioglota indiano para auxiliar nas buscas. A determinação deles não tem limites, refletiu Harry. Mas contanto que não te encontrem, tudo ficará bem. O basilisco assentiu, sua cabeça enorme movendo-se graciosamente. Enquanto você for o herdeiro, eles não terão sucesso. Mas tenha cuidado, o desespero gera criatividade. Harry deu uma risadinha.
Obrigado pelo aviso, Bazi. Vou me lembrar disso. Ele então apontou para as costas da cobra. Posso? Sua missão era descobrir os segredos da Câmara Secreta. Enquanto pensava na palavra missão, outra janela do sistema apareceu diante dele. Capítulo 247. Enquanto pensava na palavra missão, outra janela do sistema apareceu diante dele. A mensagem do sistema. Missão. Descubra os segredos da sabedoria de Rowena Ravenclaw. Recompensa. Aumento das utilidades do sistema. Cantarolando, Harry acenou com a mão e a janela da missão desapareceu. Ele seguiu a serpente para o interior da câmara, com a mente focada em desvendar a herança oculta da Sonserina naquele momento. Poderia pensar na nova missão mais tarde. A câmara era vasta, suas antigas paredes de pedra ecoando sussurros de inúmeros segredos. Harry se moveu enquanto olhava ao redor, seus passos quase inaudíveis no chão frio de pedra. O basilisco o conduziu a uma porta escondida que ele não havia notado antes. É aqui que você deve começar, herdeiro, sibilou o basilisco. Prove seu valor e os segredos serão revelados. Harry assentiu com a cabeça, sentindo expectativa e determinação. Colocou a mão na porta, sentindo a antiga magia pulsar sob seus dedos. Com um sussurro de encantamento em língua de cobra, a porta rangeu lentamente, revelando um corredor escuro iluminado por tochas que se acenderam quando ele deu um passo à frente. O corredor levava a uma grande câmara, dominada por uma imponente estátua de Salazar Slytherin. Na base da estátua havia um pedestal ornamentado, sobre o qual repousava um livro antigo encadernado em couro verde. Harry aproximou-se cautelosamente, ciente de que aquele não era um livro comum. Ao pegar o livro, as páginas começaram a brilhar com uma tênue luz verde. Símbolos e runas dançavam pelo pergaminho, seus significados quase incompreensíveis. Algumas dessas runas me pareciam estranhamente familiares, pensou Harry, lembrando-se de onde as vira antes. Recordou-se de tê-las visto no quarto da serpente e manteve essa lembrança enquanto tentava decifrar mais sobre elas. A atmosfera do quarto mudou sutilmente, o brilho do livro projetando sombras misteriosas nas paredes. A curiosidade de Harry foi despertada, e ele se concentrou intensamente nos símbolos, tentando compreendê-los. As runas pareciam pulsar com vida própria, uma dança rítmica que insinuava segredos enterrados nas páginas. Os padrões não lhe eram totalmente desconhecidos, embora seu significado exato lhe escapasse. Ele virou as páginas lentamente, na esperança de encontrar uma pista que desvendasse seus mistérios. Enquanto continuava a estudar as runas, Harry sentiu uma estranha conexão com o livro, como se ele estivesse falando com ele em uma língua que ele estava apenas começando a entender. Os símbolos começaram a formar figuras coerentes, e Harry reconheceu algumas frases rúnicas básicas. Então seus olhos se arregalaram. Isso é incrível. Nig, ele fez uma pausa, pensando rapidamente. Essas são runas em língua de cobra. Exatamente o ponto de partida que eu estava procurando para criar minhas próprias línguas rúnicas para minha habilidade de falar todas as línguas. Pensar que eu procurei por toda parte, até mesmo na Nigéria, Espanha, França, e encontrei aqui o tempo todo. É ridículo. A ficha caiu para Harry como um raio. Ele havia dedicado tanto tempo e esforço procurando a origem das runas mágicas em línguas de animais, apenas para encontrar a chave bem debaixo do seu nariz. Essas runas eram a base que ele precisava para criar seu próprio sistema, uma linguagem mágica que seria exclusivamente sua. Ansioso por aprofundar seus conhecimentos, Harry começou a estudar os padrões e símbolos intrincados com renovado vigor. Cada runa parecia pulsar com vida própria, revelando camadas de significado quanto mais ele se concentrava. A complexidade das runas era impressionante, mas sua estrutura era simples o suficiente para ser moldada em algo novo e único. A mente de Harry fervilhava de possibilidades. Ele conseguia ver como essas runas poderiam ser adaptadas para aprimorar feitiços, criar proteções poderosas e até mesmo comunicar a grandes distâncias. O potencial era ilimitado, e ele estava apenas começando a explorá-lo. Mas não havia tempo a perder. Ele precisava documentar suas descobertas e começar a experimentar com as runas. Harry pegou seu caderno e começou a anotar, sua mente trabalhando mais rápido do que sua mão conseguia escrever. Ele sabia que precisava ser metódico e preciso se quisesse desbloquear todo o potencial desses símbolos antigos. Embora pudesse facilmente fazer anotações ou rever o momento através do sistema, ele ainda gostava de registrar suas descobertas. Horas se passaram enquanto Harry se dedicava ao trabalho. O quarto estava silencioso, exceto pelo ocasional farfalhar de pergaminho e o suave arranhar de sua pena. Ele estava tão absorto que mal percebeu o tempo passar até ser notificado pelo mapa do sistema. Consultando o mapa, Harry encontrou uma rã perdida vagando pelo castelo. Um sorriso surgiu em seu rosto. Acho que está na hora de cumprimentá-la como deve ser, murmurou ele. Umbridge, aparentemente à procura de alunos para punir, não fazia ideia de que estava sendo observada. Harry vestiu sua capa da invisibilidade, camuflando-se perfeitamente nas sombras ao sair da câmara. Os corredores estavam estranhamente silenciosos, o cenário perfeito para algumas travessuras noturnas. Ele seguiu Umbridge em silêncio, observando sua frustração enquanto ela olhava para as salas de aula vazias e verificava atrás das tapeçarias. A mente de Harry fervilhava de ideias. Ele queria tornar aquilo memorável. Movendo-se à frente dela, lançou uma série de feitiços sutis, pequenos ruídos, luzes piscando e um leve arrepio no ar. A cabeça de Umbridge virava-se bruscamente a cada perturbação, sua irritação aumentando. Harry deu uma risadinha discreta, gostando da brincadeira. Ele a conduziu até o salão de entrada, onde a atmosfera ficou mais fria e as sombras mais densas. Umbridge parou, pressentindo algo estranho, mas sem conseguir identificar o que. Harry aproveitou um instante para lançar outro feitiço, fazendo com que uma porta distante se abrisse rangendo. Umbridge se virou bruscamente, varinha em punho, e saiu pisando duro na direção do barulho. Harry aproveitou a oportunidade para passar por ela correndo, rumo à entrada onde os dementadores estavam posicionados.
Assim que saiu, o frio se intensificou e Harry sentiu a presença familiar e opressiva dos dementadores. Mantendo uma distância segura, posicionou-se para atrair Umbridge para mais perto. Lançou outro feitiço, fazendo parecer que um grupo de alunos estava cochichando do lado de fora das portas. O rosto de Umbridge se contorceu de alegria enquanto ela corria em direção ao som, claramente antecipando a captura de alguns infratores. Ao sair, a temperatura caiu ainda mais. Escondido sob a capa, Harry observou sua respiração formando nuvens no ar gélido. O rosto de Umbridge passou de uma satisfação presunçosa para confusão, e depois para medo ao notar os dementadores por perto. Harry ponderou como atrair os dementadores para mais perto dela. Emitir algumas memórias poderia funcionar, mas se os dementadores o sentissem, a capa não o esconderia. Então, uma ideia lhe ocorreu. Só preciso fazê-la pensar em coisas felizes, pensou ele com um sorriso. Usando legilimência, Harry entrou na mente de Umbridge. Apesar de sua aparente ingenuidade, suas defesas mentais eram surpreendentemente fortes. Contudo, diante da habilidade de Harry, elas ruíram. Ele implantou memórias falsas que começaram a inundar sua mente com felicidade. A varinha de Umbridge tremia em sua mão enquanto ela se esforçava para se lembrar do feitiço para afastar os dementadores. Atordoada pela súbita avalanche de pensamentos alegres, sua voz vacilou enquanto ela gaguejava. Ex expecto patronum, mas nenhum patrono apareceu. Os dementadores se aproximaram, e Harry sentiu uma satisfação sombria. Ele sussurrou o encantamento novamente, intensificando as memórias implantadas. A falsa felicidade dominou Umbridge, deixando-a desorientada e incapaz de se defender. Suas tentativas de conjurar o feitiço do patrono falharam, sua voz embargando a cada tentativa. Expecto patronum, ela repetiu, mas nada se materializou. Os dementadores se aproximaram, alimentando-se de seu medo crescente. Harry permaneceu escondido, observando a cena se desenrolar. Os dementadores cercavam Umbridge. Sua respiração tornou-se rápida e superficial, seus olhos arregalados de terror. Ela tentou novamente, esse expecto patronum. Mas ainda assim, nenhum patrono surgiu. Os dementadores estavam agora quase sobre ela, e ela parecia paralisada de medo. Umbridge retirou um distintivo, com a voz trêmula. Estou aqui sob ordens do ministro. Ordeno que me deixem em paz. Mas os dementadores, perdidos nas doces lembranças que pressentiam, continuaram a cercá-la. Quando Harry estava prestes a encerrar o espetáculo, o som de cascos ecoou na abertura. Logo, um grupo de centauros conduzindo unicórnios aproximou-se de Umbridge. Harry pensou com um sorriso. Isso promete ser interessante. O desprezo de Umbridge por outros seres era notório, mas agora ela estava sendo salva por centauros. Os olhos de Umbridge se arregalaram ao ver os centauros se aproximando. Seu rosto se contorceu numa mistura de medo e repulsa. Fiquem para trás, gritou ela com a voz aguda e em pânico. Os centauros, imperturbáveis por seu grito, formaram um círculo protetor ao seu redor, com expressões calmas porém vigilantes. Capítulo 248. Um dos centauros, uma figura alta e musculosa com pelagem castanha e uma juba de cabelos selvagens, deu um passo à frente. Você está em nosso território, humano, disse ele com uma voz profunda e ressonante. Os dementadores não pertencem a este lugar, e você também não. Umbridge, ainda segurando seu distintivo, gaguejou. Estou aqui sob ordens do ministério. Essas criaturas estão aqui para procurar prisioneiros fugitivos. Os olhos do centauro se estreitaram. Não nos importamos com seu ministério ou suas ordens. A floresta e suas criaturas estão sob nossa proteção. Ele se voltou para os dementadores que hesitaram ao ver os centauros e unicórnios. Desapareçam, criaturas imundas, ou enfrentarão nossa ira. Os dementadores, pressentindo a força combinada dos centauros e unicórnios, começaram a recuar, suas formas escuras se dissolvendo na noite. Umbridge, que ficou parada no círculo de centauros, olhou ao redor, perplexa e apavorada. Harry observou a cena se desenrolar de seu ponto de vista oculto, com um sorriso de satisfação no rosto. Ele admirava a maneira como os centauros lidaram com a situação sem esforço, sua autoridade incontestável em seu território. Assim que o último dementador desapareceu, o líder dos centauros voltou sua atenção para Umbridge. Você deveria ir embora deste lugar, humano, disse ele mais uma vez com seriedade. E tome cuidado para não voltar. Umbridge, com seu orgulho e autoridade destruídos, apenas assentiu docilmente. Ela cambaleou de volta para o caminho, lançando olhares temerosos para os centauros. Enquanto desaparecia nas sombras, o centauro líder olhou para o céu e disse: Nos encontramos novamente, jovem bruxo, mas parece que sua alma está corrompida. Os olhos de Harry se arregalaram sob a capa. Ele refletiu sobre suas ações. No passado, teria torturado Umbridge dessa maneira? Talvez, mas teria gostado tanto quanto agora? Bem, provavelmente. Será que o fragmento da alma de Voldemort o estava afetando? Impossível, ele havia transferido aquela alma para sua nova varinha. Seriam as memórias? Não, também não. De repente, Harry percebeu muitas coisas. Em seu primeiro ano, o centauro sentirá através de sua alma astral, que ele não tinha como esconder. Durante o verão, ele quase dominara a alma astral, então o centauro não conseguia mais senti-lo. Mas o fragmento da alma de Voldemort, misturado com sua alma astral, estava em seu bolso, dentro do núcleo da varinha. Para o centauro, parecia que sua alma estava dominada pela escuridão, pois era tudo que o centauro conseguia sentir. Harry deu um passo em direção aos unicórnios, sentindo um alívio ao perceber que eles não se afastaram dele. A presença calma deles o tranquilizou, confirmando que sua alma não havia se obscurecido. Simplesmente os centauros não conseguiam mais senti-la. Harry ponderou sobre as implicações de dominar sua alma astral. Isso também impede a adivinhação?
Perguntou-se, considerando as possibilidades. Preciso perguntar a Nicola sobre isso. Com esses pensamentos girando em sua mente, Harry se virou e começou a se afastar, o brilho suave dos unicórnios desaparecendo atrás dele. Ele havia cumprido seu objetivo e agora era a hora de descansar. Amanhã começaria um novo período letivo em Hogwarts, e ele precisava estar preparado. Na manhã seguinte, Harry acordou cedo, sentindo a familiar ansiedade pelo novo ano letivo. Vestiu-se rapidamente e foi para o salão principal tomar o café da manhã. A algazarra dos alunos preenchia o ar, uma mistura de animação e nervosismo enquanto todos se adaptavam às suas rotinas. Na mesa da Sonserina, Harry cumprimentou seus amigos com um aceno de cabeça. Daphne e Tracey estavam absortas em uma conversa sobre suas aventuras de verão, enquanto Draco e Zabini discutiam as últimas estratégias de quadribol e a Copa Mundial do ano que vem. Astoria, sentada ao lado de Daphne, olhava ao redor do salão com curiosidade de olhos arregalados, ainda maravilhada com a grandiosidade de Hogwarts. Bom dia, Harry, disse Daphne, sorrindo enquanto ele se sentava. Bom dia, respondeu Harry, servindo-se de uma torrada. Pronto para o novo semestre? Com certeza, disse Tracey, sorrindo. Embora eu não esteja ansiosa pelas aulas da Umbridge. Harry deu um sorriso irônico. A gente se vira, disse ele, lançando um olhar para Pansy, que parecia um pouco diferente do habitual. Normalmente, Pansy se portava com um ar de grandeza, uma presença arrogante, porém nobre. Agora, ela parecia menos imponente. Se ele fosse fazer uma comparação, diria que ela se assemelhava a um pavão orgulhoso transformado em galo com penas brilhantes. Ainda impressionante, mas comparativamente mais discreta. Ela parecia mais quieta, quase reflexiva. Pansy cruzou o olhar com Harry e ergueu uma sobrancelha. O que você está olhando, Harry? Perdido em admiração? Harry sorriu. Sim, eu fiz. Essa nova Pansy quieta não é nada mal. Com um pouco mais de trabalho, você pode até se tornar material para a esposa. Pansy corou levemente com a franqueza de Harry, enquanto Daphne e Tracey se animaram, lançando olhares fulminantes para os dois. Atordoada, Pansy retrucou. Quem quer ser sua esposa? Potter não aceitaria meu nome. Harry deu uma risadinha. Você acha? Eu acho que rima. Pansy Parkinson Potter. Tem um certo charme. Pansy revirou os olhos, tentando recuperar a compostura. Você está delirando, Harry. Além disso, você seria um marido péssimo. Sempre aprontando alguma coisa, nunca um momento de paz. Harry recostou-se, sorrindo. Bem, essa é a parte divertida, não é? A vida nunca seria entediante comigo por perto. Harry se inclinou para a frente, um sorriso malicioso brincando em seus lábios. Mas eu nunca disse que seria eu, Pansy. Eu só disse que você seria uma boa esposa. Por acaso você está fantasiando comigo? Pansy bufou, jogando o cabelo para trás. Como se eu fosse capaz, Potter. Quem me dera. Seu tom era provocador, mas seus olhos brilhavam com malícia. Tracey cutucou Daphne, sussurrando alto o suficiente para todos ouvirem. Parece que Harry tem mais uma admiradora. Daphne deu um sorriso irônico. Quem não admira nossa líder destemida? Harry deu de ombros com indiferença, o canto da boca se contraindo enquanto tentava disfarçar o divertimento. Não é minha culpa se as pessoas me acham irresistível. Astoria, ainda inexperiente com a brincadeira, observava a cena com os olhos arregalados. Isso acontece com frequência? Sussurrou para Tracey. O tempo todo, respondeu Tracey, sorrindo. Você vai se acostumar. Harry olhou para os amigos ao redor da mesa. Como era o primeiro dia de aula, seus amigos de outras casas optaram por sentar com seus colegas de casa. Qual é a próxima aula de vocês? Perguntou ele. Vamos estudar aritmancia com você, respondeu Daphne, com um toque de entusiasmo na voz. Para surpresa de Harry, Malfoy interrompeu. Os garotos e eu estamos cursando estudos dos trouxas. Harry ergueu uma sobrancelha. Sério? O que despertou esse interesse repentino? Not deu de ombros casualmente. Pizza. Zabini acrescentou com um sorriso. Aviões são legais. Malfoy assentiu com a cabeça. E o livro que você me deu, Da Terra à Lua, de Júlio Verne, me deixou intrigado. Achei que fosse só fantasia, mas fiz algumas pesquisas. Para minha surpresa, os trouxas realmente voaram até a Lua. Ouviram-se exclamações de espanto entre os que os rodeavam. Apesar dos esforços de Harry para apresentar o mundo trouxa aos seus amigos, ainda havia muitas coisas que eles desconheciam. Pansy olhou para Draco e Harry incrédula. A Lua? Aquela que vemos à noite? Tem certeza de que não foi uma farsa elaborada? Harry deu uma risadinha. Daqui a pouco você vai me dizer que a Terra é plana. Pansy revirou os olhos. Todo mundo sabe que a Terra é cúbica, ora. Ignorando-a, Harry voltou-se para Draco e os outros. Honestamente, não espero que os professores de Hogwarts saibam muito sobre os avanços trouxas. O mundo bruxo tem uma visão bastante limitada da tecnologia trouxa. Draco balançou a cabeça. Conversei com meu pai sobre isso e depois de muita insistência, ele aumentou sua doação para a escola para que pudéssemos ter uma professora melhor de estudos dos trouxas. Ela não estava aqui ontem à noite, então Dumbledore não a apresentou, mas ela deve chegar em breve. Capítulo 249. Harry olhou para os outros, percebendo que Pansy ainda não havia respondido. Vendo sua expressão pensativa, ele disse, então, parece que ninguém escolheu a adivinhação. Achei que haveria pelo menos um ou dois que quisessem créditos fáceis. Afinal, em adivinhação, tudo o que você precisa fazer é soprar fumaça. Crabbe e Goyle suspiraram pesadamente, parecendo um pouco desapontados. Nós queríamos, admitiu Crabbe, acenando com a cabeça na direção de Malfoy, que esfregava as sobrancelhas, mas o chefe disse que não podemos. Malfoy ergueu os olhos com uma expressão de leve irritação. Adivinhação é uma perda de tempo, disse ele. É melhor se concentrar em algo útil. É verdade, interrompeu Daphne, tentando aliviar o clima.
Temos matérias suficientes para nos manter ocupados sem precisar adicionar algo como adivinhação. Astoria, que ouvia tudo em silêncio, assentiu em concordância. Li que a adivinhação é basicamente um exercício de adivinhação. Prefiro dedicar meu tempo a algo mais concreto. Harry deu uma risadinha. Você tem razão. Existem assuntos mais práticos nos quais devemos nos concentrar, especialmente considerando os desafios que podemos enfrentar este ano. Pansy então deu um sorriso irônico para Harry. Mas eu pensei que você fosse escolher só as disciplinas eletivas, Harry. Parece que nem você consegue estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Harry olhou para ela confuso, então percebeu que a maioria dessas disciplinas eletivas entrava em conflito de horários, assim como ele sabia dos anos anteriores. Mas quando ele conversou com Hermione alguns dias atrás, ela não havia mencionado que cursaria a maioria delas. Não preciso fazer todas. Posso fazer os níveis ordinários em magia em todas as matérias de qualquer maneira. Por que perder meu tempo assistindo às aulas? Respondeu Harry dando de ombros com confiança. Daphne ergueu uma sobrancelha, impressionada. Você vai fazer os níveis ordinários de magia para todos eles? Isso é ambicioso. Harry assentiu com a cabeça, um sorriso malicioso brincando em seus lábios. Por que não? Se eu puder adquirir o conhecimento sem ter que assistir a palestras chatas, é uma vitória. Astoria olhou para Harry com os olhos arregalados, a admiração estampada no rosto. Você realmente consegue fazer isso? Harry deu uma risadinha. Claro, eu só preciso estudar e estar preparado. As aulas são apenas uma das maneiras de aprender. A conversa mudou de rumo quando o grupo começou a discutir seus horários e como planejavam lidar com a carga de trabalho do novo semestre. Enquanto Harry, Daphne e Tracy saíam do salão principal, ele notou Hermione caminhando atrás de Draco e dos outros com Neville ao seu lado. Será que ela está cursando estudos dos trouxas em vez de aritmancia? Não, isso não pode estar certo, pensou Harry, mas deu de ombros. Do lado de fora do salão principal, Susan e Hannah se juntaram a eles, e juntos caminharam em direção à sua primeira aula de aritmancia. Para Harry, essa seria sua primeira aula oficial da matéria. O horário deste ano não está tão apertado assim, está, Harry? Perguntou Susan, com genuína surpresa na voz. No ano passado, ela ouviu dizer que os alunos do terceiro ano tinham um horário tão apertado que em alguns dias, mal conseguiam tempo para comer e em outros, não tinham aulas. É administrável, respondeu Harry. Estou mais preocupado com as aulas da Umbridge e com o que ela pode tentar fazer este ano. Hannah assentiu com a cabeça, concordando. Ela já causou uma péssima impressão. Precisamos estar preparados para tudo. Daphne acrescentou, e nós vamos conseguir. Entre o nosso clube de duelos e os nossos grupos de estudo, vamos nos manter à frente. Tracy riu. Neville em estudos dos trouxas, hein? Quem diria? Foi ideia da avó dele, disse Harry, olhando para Neville. Ela quer que ele curse biologia vegetal em universidades trouxas depois de Hogwarts. Se não me engano, você estava no lugar dele. Harry a provocou. Ele conversou com os pais de Tracy para que ela pudesse escolher qualquer disciplina eletiva que quisesse. Susan comentou de lado, que ótimo para o Neville. Afinal, ele tem talento para herbologia. Hannah concordou com a cabeça, verdade. Ele é muito bom com plantas. Tenho certeza de que ele vai se destacar. Ao chegar à aula de aritmancia, Harry congelou ao ver Hermione já sentada, com o professor Vector revisando seus papéis em sua mesa. Por um instante, Harry pensou que estava alucinando ou que alguém estava mexendo com suas memórias. Uma miríade de pensamentos passou por sua mente, e ele se lembrou de permanecer vigilante em Hogwarts. Especialmente agora que sabia que abrigava um fragmento da alma de Voldemort. Daphne percebeu sua súbita imobilidade e tocou sua testa. Você está bem? Você simplesmente congelou. Harry assentiu com a cabeça, saindo do seu torpor. Estou bem, respondeu, sentando-se ao lado de Hermione. Discretamente abriu o mapa do sistema e encontrou outro nome ao lado de Neville, em frente ao castelo, confirmando suas suspeitas. Hermione Granger. Por um instante, Harry suspeitou que a poção polissuco pudesse estar envolvida. Para ter certeza, usou sua forma de alma astral para examinar a alma de Hermione, e de fato, era a dela. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Harry. Então, um vira-tempo, pensou ele. Lembrou-se do estresse incomum de Hermione e de sua falta de preocupação com o conflito de horários entre as disciplinas eletivas. Agora, tudo fazia sentido. Ela estava frequentando as aulas simultaneamente usando o vira-tempo. Com o mistério resolvido, Harry se virou para Hermione com um sorriso. Agenda cheia, hein? Hermione ergueu os olhos das anotações, um pouco assustada, mas logo se recompôs. Sim, é verdade. Há tanta coisa para aprender, respondeu ela com a voz firme. Harry assentiu com a cabeça, guardando seus pensamentos sobre o vira-tempo para si. Bem, se alguém consegue lidar com isso, é você. Embora Harry também tivesse um vira-tempo, ele nunca o usará, ciente dos seus perigos. O tempo era delicado, e interferir nele poderia criar mais problemas do que benefícios. O vira-tempo não podia mudar o passado. Ele apenas permitia que alguém estivesse em dois lugares ao mesmo tempo dentro de uma linha temporal que já incluísse o seu uso. Explicando de forma simples, Hermione já estava presente em dois lugares ao mesmo tempo na linha temporal, e o vira-tempo já fazia parte desse passado escrito. Tentar impedi-la de usá-lo, se é que isso era possível, levaria a consequências catastróficas. Então, por que Harry era cauteloso em usá-lo? O propósito e a intenção por trás do uso de um vira-tempo influenciavam o risco, assim como a força da pessoa. Mas se usar o vira-tempo já fazia parte do passado, como isso poderia aumentar o perigo? A resposta estava no potencial para paradoxos. Indivíduos fortes, cientes das complexidades do tempo, jamais usaram vira-tempos para impedir mortes ou para matar Voldemort sabendo onde ele apareceria. Tais ações poderiam desfazer o próprio tecido do tempo, levando a consequências imprevisíveis e desastrosas. Harry sempre estivera ciente desses riscos, portanto, evitara usar o vira-tempo, preferindo lidar com os eventos em tempo real.
Essa abordagem cautelosa lhe fora útil, garantindo que ele não interferisse no delicado equilíbrio do tempo. Ele sabia que mesmo que tentasse alterar eventos significativos, o tempo resistiria, muitas vezes com resultados devastadores. Foi por essas razões que o uso dos vira-tempos era fortemente restrito e monitorado pelo Ministério da Magia. Mas isso não era tudo. Harry não fazia ideia de por que o cofre Potter tinha um vira-tempo, já que não eram artefatos concedidos levianamente. Eles eram frequentemente usados para coisas mundanas, como frequentar várias aulas eletivas, como era o caso de Hermione. Uma solução mais simples seria ajustar os horários das aulas, mas o Ministério tinha regulamentos rígidos sobre viagens no tempo devido aos seus perigos. Harry sabia que Hermione devia tê-lo obtido da professora McGonagall, que provavelmente assinou contratos extensos com o Ministério. Viagens no tempo eram monitoradas de perto pelos bruxos mais poderosos do mundo, porque era incrivelmente fácil causar destruição se mal utilizadas. Essa era a segunda razão pela qual Harry se abstinha de usar seu próprio vira-tempo. O uso não autorizado seria rapidamente notado, colocando-o sob escrutínio indesejado. Não valia a pena correr o risco. Ele lembrou uma citação de Saul Croaker, um renomado especialista em viagens no tempo. Assim como a mente humana não consegue compreender o tempo, também não consegue compreender os danos que ocorrerão se ousarmos interferir em suas leis. Os cenários potenciais eram aterrorizantes: matar acidentalmente a si mesmo no passado ou no futuro, ou alterar trajetórias de vida tão drasticamente que poderiam resultar em anomalias temporais como não nascimento. Era imprescindível que os usuários agissem com discrição e operassem em segredo para evitar encontrar seus eus passados e causar danos irreparáveis. Capítulo 250. Harry olhou para Hermione, imaginando como ela conseguia lidar com o estresse de usar o vira-tempo com tanta frequência. Era uma ferramenta poderosa, mas repleta de riscos. Ele admirava sua dedicação e foco, mas sabia que ela precisava ser cautelosa ao usar o aparelho. As consequências de um passo em falso poderiam ser catastróficas. Ele balançou a cabeça, decidindo não mencionar o vira-tempo com Hermione. Ela estava presa por juramentos, e não havia necessidade de testar o quão vinculativos eles eram. No entanto, Harry não deixaria essa chance escapar. Ele sorriu e voltou sua atenção para a professora Vector, que se levantava de sua cadeira, pronta para começar a aula. Bom dia a todos, cumprimentou a professora Vector com voz clara e autoritária. Bem-vindos à aritmancia. Hoje vamos revisar os conceitos básicos para garantir que todos estejam no mesmo nível. Os alunos acomodaram-se em seus lugares com penas e pergaminhos à mão. Harry olhou ao redor da sala, notando a mistura de expectativa e nervosismo nos rostos de seus colegas. A professora Vector acenou com sua varinha e Lumos foi escrito no ar por letras etéreas. Aritmancia é o estudo das propriedades mágicas dos números, começou ela com voz clara e autoritária. É um ramo preciso e lógico da magia. Ao compreendermos a essência numérica dos feitiços, podemos prever seus efeitos e até mesmo criar novos feitiços. Ela fez uma pausa, deixando que o significado de suas palavras fosse assimilado. As letras no ar se transformaram em símbolos numéricos. Cada feitiço pode ser decomposto em uma série de números. Esses números representam várias propriedades mágicas como intensidade, duração e tipo de magia. Analisando esses números, podemos compreender a verdadeira natureza do feitiço e até mesmo modificá-lo. Os alunos observavam fascinados enquanto os números flutuavam no ar, rearranjando-se em diferentes padrões. O professor Vector continuou. Por exemplo, o feitiço Lumos pode ser representado por uma série de números que indicam a quantidade de luz produzida, a duração da luz e a energia necessária para mantê-la. Alterando esses números, poderíamos teoricamente criar variações do feitiço, como uma luz mais forte ou mais duradoura. Hermione ergueu a mão imediatamente. Professor, como funciona esse processo? Como podemos usar números para modificar feitiços? O professor Vector sorriu ao ver o entusiasmo de Hermione. Excelente pergunta, senhorita Granger. A magia não é criada, mas descoberta. Tanto a magia quanto os números são as linguagens do universo. Embora as palavras tenham sido inventadas pelos humanos, as palavras mágicas são imitações do verdadeiro canto da magia. O latim pode funcionar para evocar esses poderes, mas em outros continentes, eles usam línguas mais antigas para lançar feitiços. Cada comunidade tenta descobrir o som mais próximo para criar magia, e quanto mais próximo for desse som verdadeiro, mais forte será o feitiço. Harry, ouvindo atentamente, pensou em sua habilidade de onisciência e em como alguns sons de animais tornavam seus feitiços mais poderosos. A explicação da professora Vector continuava a fazer sentido para ele enquanto ela discorre sobre a natureza das criaturas mágicas. As criaturas mágicas lançam feitiços sem usar palavras humanas. Elas fazem isso instintivamente, acessando a magia natural ao seu redor. Como a magia é tão abstrata e impossível de descobrir por meio de palpites, a melhor alternativa é usar números para atribuir palavras e alcançar aquele som verdadeiro. As palavras do professor Vector pintaram um quadro vívido da intrincada relação entre números e magia. A sala ficou em silêncio enquanto os alunos absorviam essa nova compreensão. A mente de Harry fervilhava de possibilidades. Ele já havia testado esse conhecimento e como ele poderia ser aplicado para aprimorar feitiços e talvez até mesmo criar novos. Agora, disse a professora Vector, quebrando o silêncio, vamos analisar um exemplo prático. Considerem o feitiço Lumos. Vamos decompô-lo em seus componentes numéricos. Ela acenou com a varinha, e os números no ar começaram a se organizar em uma equação complexa. Aqui, vemos a representação numérica da intensidade da luz, da duração e da energia mágica do feitiço. Como eu disse antes, ajustando esses números, alteraremos as propriedades do feitiço. Enquanto ela falava, os números mudavam, demonstrando diferentes variações do feitiço Lumos.
Os alunos observavam maravilhados enquanto a intensidade e a cor da luz mudavam, mostrando a versatilidade da aritmancia. Hermione levantou a mão novamente. Mas professor, se as palavras mágicas são imitações do verdadeiro encantamento da magia, como saberemos se estamos fazendo certo? O professor Vector assentiu. É aí que reside a beleza da aritmancia. É uma forma de medir e verificar a eficácia dos nossos feitiços. Ao compreendermos as propriedades numéricas, podemos refinar nossos encantamentos e torná-los mais precisos. É como afinar um instrumento. Quanto mais nos aproximamos do som verdadeiro, mais poderosa se torna nossa magia. O professor Vector prosseguiu. Este método também explica por que alguns feitiços são mais eficazes quando lançados em certos idiomas. Diferentes idiomas têm diferentes valores numéricos associados aos seus sons. Ao estudar esses valores, podemos determinar o idioma mais eficaz para um feitiço específico. Harry, que já havia se aprofundado em aritmancia por conta própria, ainda se surpreendia com os conhecimentos adquiridos na aula do professor Vector. O professor Vector tinha um talento especial para tornar até os tópicos mais complexos envolventes e compreensíveis, o que só aumentava o apreço de Harry pela matéria. A professora Vector prosseguiu sua palestra com um entusiasmo contagiante. É por isso que as línguas mais antigas são mais eficazes em feitiços. Elas estão mais próximas dos verdadeiros sons da magia, explicou. Essas línguas ancestrais preservaram as nuances e entonações que muitas vezes faltam nas línguas modernas, permitindo uma conexão mais direta e poderosa com as energias mágicas. A aritmancia rapidamente se tornou uma das matérias favoritas de Harry. Depois de garantir que o sistema registrasse a aula minuciosamente, ele sorriu e se virou para os amigos. Não foi nada mal, disse ele. Daphne, Tracy, Susan e Hannah ainda pareciam atonitas, confusas e perplexas, enquanto Hermione já havia desaparecido em algum lugar. Harry sabia que ela estava correndo para encontrar sua versão do passado para que os efeitos do vira-tempo não causassem problemas. Ele seguiu as duas Hermione Grangers no mapa do sistema e então sorriu. Então esse é o seu ponto de encontro secreto. Daphne olhou para Harry. Você já estudou isso? Harry assentiu com a cabeça. Seus amigos não se surpreenderam. Já haviam se acostumado com o fato de Harry estar à frente de sua turma na maioria das matérias. Tracy fez beicinho. E você guardou isso só para você. Podia ter nos incluído. Harry deu uma risadinha. Pensei que você estivesse ocupado alterando os feitiços que eu lhe atribuí. Tracy revirou os olhos. Seria mais fácil alterá-la se vocês nos incluíssem nas aulas de aritmancia desde o início. Harry balançou a cabeça. Não é tão fácil assim. Embora a aritmancia facilite bastante, é igualmente difícil aprender o básico. Só depois de aprender o básico é que você pode pensar em alterar os feitiços mais simples. O grupo saiu da sala de aritmancia com os pensamentos ainda girando em torno dos conceitos complexos que acabavam de absorver. Harry caminhava ao lado de Daphne, Tracy, Susan e Hannah, cada uma delas absorta em seus próprios pensamentos. Os corredores de Hogwarts fervilhavam com a energia típica do primeiro dia de aula, com os alunos apressando-se para as próximas aulas. A próxima aula era Transfiguração. Ao se aproximarem da sala, Harry notou a expressão severa e familiar da professora McGonagall, que aguardava para começar a lição. O tema do dia era algo que havia despertado seu interesse há algum tempo: animagos. Os alunos se acomodaram em seus lugares e a sala silenciou quando a professora McGonagall deu um passo à frente, seus olhos penetrantes percorrendo a turma. Bom dia, começou ela com seu tom vigoroso de sempre. Hoje iniciaremos nosso estudo sobre animagos, uma das formas mais complexas e desafiadoras de transfiguração. Ela exige não apenas habilidade, mas também uma compreensão profunda das próprias capacidades e limitações mágicas. Os alunos ouviam atentamente, conscientes da importância do que estavam prestes a aprender. Tornar-se um animago era uma habilidade rara e reverenciada no mundo bruxo, que oferecia vantagens únicas, mas também acarretava riscos consideráveis. A professora McGonagall prosseguiu. O processo de se tornar um animago é perigoso e não deve ser encarado levianamente. Envolve meses, às vezes anos, de preparação, durante os quais você deve se familiarizar profundamente com a forma que deseja assumir. A transformação, uma vez bem-sucedida, é irreversível naquele momento, e qualquer erro pode ter sérias consequências. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.